Muito boa tarde a todos. Nós temos aqui um assunto de muita relevância, muita consequência e que aborda muitas das facetas e dos desafios que o mundo está passando atualmente. Temos um painel diversificado que vai cobrir boas partes da questão. É um tema muito vasto, mas o tempo é curto. Nós vamos tentar fazer uma coisa breve, mas eu queria fazer primeiro um esboço geral desse problema. Primeiro, o alimento como elemento de integração, como vetor de integração, é um tema importante, mas é uma coisa que vem da origem, né? O alimento é a essência da vida, né? E o homem depende dele desde sempre e nem sempre encontrou na abundância e na forma que desejava, e isso ensejou que entre os intercâmbios iniciais que o homem fazia, o alimento sempre fosse um dos eixos centrais do seu intercâmbio com os demais, da busca da sobrevivência. De modo que o alimento como integração é um elemento que existe há milhares de anos, né? Nós temos muitas formas de abordar esse problema. Existe, desde logo, a questão da multiplicidade das biodiversidades, das adaptações que são feitas para acumular competência produtiva em função disso. Os jardins botânicos do mundo são bonitos para visitar, mas, essencialmente, são uma forma de criar adaptações para melhorar a capacidade produtiva em diversos países. Aqui no Brasil, a grande parte da população vai supor que a manga ou a jaca são comidas brasileiras nativas, assim como na Índia se supõe que o castanho de caju ou que a pimenta, toda a família capsicum, seja de origem indiana, mas, na verdade, são produtos aqui das Américas. Além desse elemento, a cultura joga também um papel muito importante no que significa o alimento como vetor de integração global. Mas a essência, eu acho, da questão está relacionada ao comércio e à demanda de alimentação do mundo. Nós estamos enfrentando desafios múltiplos, de várias naturezas. Eu diria que 3 ou 4 são fundamentais. O primeiro, já mencionado em praticamente todos os painéis de hoje e de ontem, tem a ver com a mudança climática, o impacto que isso traz no mundo, a consequência e demanda de transição energética. Nós acabamos de ver um painel muito importante mostrando como a agricultura contribui em todos esses sentidos. Temos também um problema de recrudescimento de alguns conflitos globais, sobretudo entre as duas grandes superpotências do mundo, um conflito que é comercial, que é econômico, mas alcança agora uma dimensão tecnológica e passa por decisões estratégicas complexas. Temos guerras afetando, também vimos no painel passado como a questão da Ucrânia transtornou toda a questão europeia, mas existem muitos outros conflitos com potencial de configuração muito elevado, e tudo isso tem mudado a dinâmica da relação internacional. Temos o fato muito importante que, na questão do comércio, não pode nunca deixar de ser mencionada, que é o fato que a Organização Mundial do Comércio, que controla, que define os padrões e as formas de regulamentação desse intercâmbio, está numa crise profunda, está sendo incapacitada, deliberadamente incapacitada, sobretudo por grandes potências que não têm mais interesse nas normas anteriores, a não cumprir adequadamente seu papel. E, por fim, apesar de todos os desafios, o mundo cresce em população e cresce também em riqueza. E a riqueza é importante porque a riqueza, em última instância, é o elemento central da alimentação. O mundo passa fome não por falta de alimento, mas por falta de recursos. Com o aumento da riqueza global em muitos países, e aqui temos um dos grandes atores centrais do mundo, que é a Índia, cujo PIB, devo dizer aos senhores, está chegando na casa de 12 trilhões de dólares em paridade de poder de compra, o que transforma já a Índia no dobro, mais do dobro da economia do quarto colocado do mundo. É a terceira economia do mundo, mais do dobro do quarto colocado do mundo, que no momento é a Alemanha, que passou o Japão, mais em funções de questões de taxa de câmbio. Mas a Índia, além disso, exibe um crescimento muito significativo anual e vai progredir num rumo muito importante. Cresce também a população, já hoje será a maior população do mundo, e cresce, portanto, a demanda de alimentos. Todos esses elementos
geram um contexto em que a necessidade de comércio de alimentos se configura como muito clara. Mas existem tendências que tendem a criarem fatores de impedimento ou, pelo menos, de limitação dessa propensão natural. Em primeiro lugar, a questão ambiental. A questão ambiental faz-se uma onda muito grande a respeito do papel da agricultura na emissão. E, de fato, tem um papel importante, mas aqui já foi sobejamente dito, mas eu vou repetir ainda assim, que a agricultura é completamente secundária ao uso de combustível fóssil como eixo central de emissão. É claro que existem, e aqui o doutor Plínio, no painel anterior, falou da narrativa, é porque eu costumo mencionar que a forma mais contínua, de certa forma, mais relevante do uso do poder, passa muito desapercebida, e essa forma é o controle da narrativa. O controle da narrativa é uma forma de exercício de poder que traz benefícios extraordinários. No caso, eu acho que os Estados Unidos é um país que tem um controle muito significativo da narrativa global, em várias ações, mas no assunto que nos toca hoje, que é a questão agroambiental, o controle da narrativa vem da Europa. Nós estamos enfrentando um desafio climático efetivamente muito relevante. O mundo já, os exemplos são tantos que não é necessário entrar neles, mas no Brasil nós temos, no ano passado, em setembro, o Rio Grande do Sul teve as maiores enchentes da sua história. Passam-se 9 meses e agora tem uma enchente que é o dobro da anterior e, de novo, a maior enchente da história. A Alemanha passa por enchentes acentuadas. A Amazônia passou por um processo de seca não visto em quase 150 anos. O aquecimento global é permanente. Eu moro na cidade de Berlim, cuja média nos meses de fevereiro, historicamente, é 0,6 em temperatura. Esse ano, a média do mês de fevereiro em Berlim foi 6 graus. Isso tudo são evidentes elementos tópicos, mas, se somados, são uma comprovação cabal do problema ambiental. O Brasil entra nesse perfil de uma forma muito indevida e tem a ver com muitas das questões que foram tratadas. Nós somos, de todos os países do G20, o país com maior sustentabilidade do ponto de vista da matriz energética, isso foi mencionado muito recentemente, quase 50%. Estamos muito próximos de atingir as metas que nós definimos para nós mesmos em 2030, de 50% de sustentabilidade na matriz energética. A nossa matriz elétrica é superior a 90%. Nosso programa de etanol foi mencionado aqui, mas eu vou mencionar um número que me impressiona muito, já evitou a emissão de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalentes. Isso é uma quantia exorbitantemente significativa. Portanto, o Brasil, apesar de ter um panorama muito positivo, enfrenta as dificuldades trazidas de países que controlam a narrativa e criam dificuldades para o ingresso natural de produtos brasileiros. Essa questão, porém, está num momento de câmbios. E aqui eu vou citar de novo a questão do biocombustível. A Alemanha é um dos países que tem uma estratégia em que o biocombustível não tem um lugar relevante, mas a verdade é que o biocombustível foi inventado na Alemanha, porque o motor diesel inventado por Rudolf Diesel funcionava, segundo ele, com motor a óleo de couve e a óleo de amendoim. E ele tinha a intenção de que todas as unidades produtivas da Alemanha fossem autossuficientes através da produção de óleos biocombustíveis. A Índia tardou 40 anos de ouvir o Conselho do Brasil, mas agora entrou de sola, como se diz, na questão do biocombustível, passou a ser um dos integrantes centrais da Aliança para o Biocombustível Global, que o Brasil, a Índia e os Estados Unidos, junto com vários outros países, lançaram no último edição do G20, na Índia, inclusive. É um processo que, evidentemente, tem um impacto crescente nesse panorama. Eu estou mencionando todas essas questões, primeiro, a questão ambiental, porque ela cria restrições, existem todas as leis de diligência que a Europa está criando, que vão criar empecilhos significativos para o comércio, já estão criando, inclusive algumas nacionais, mas a verdade é que a própria Europa está se dando conta de que isso está criando dificuldades excessivas. Na Alemanha, isso já é muito patente. Várias entidades, tanto políticas como produtivas, estão manifestando descontentamento com o rumo que isso está tomando. Nós temos também outras formas que estão se manifestando. Na Europa, criou-se um programa chamado Farm to Fork,
que é a ideia de fazer uma produção cada vez mais local, cada vez mais restritiva, também levando a um acirramento da tendência protecionista da agricultura que domina a Europa desde sempre, não há data inicial para isso. Existem também outras tendências derivadas da enorme relevância política e, muitas vezes, econômica da agricultura. A relevância política, mesmo num país como a França, onde que a agricultura representa 2% da economia e menos ainda em termos de empregos, o lobby agrícola tem um peso enorme. Na Índia, é o lobby mais importante nas eleições da Índia e determina muito da política daquele país. E existe, nesse âmbito, uma nova tendência global, derivada, em parte, dos problemas do fornecimento em função dos conflitos que eu mencionei, de fazer o que eles chamam de friendshoring ou de nearshoring, que está, inclusive, afetando a agricultura na forma de um novo conceito que vai além da segurança alimentar para chamar-se de soberania alimentar, que é um conceito que o Brasil não abraça, inclusive porque ele é impossível de ser eficaz. Vou dar 2 exemplos aqui que são muito claros. A China é, de longe, o maior produtor agrícola do mundo. Tem o dobro do segundo colocado em termos de produção agrícola, não obstante, a China é o maior importador de alimentos do mundo, apesar de ser o maior produtor agrícola do mundo. O Brasil é o maior saldo líquido de agricultura do mundo e tem uma capacidade flexível de produção, de adaptação, de tropicalização de praticamente todas as sementes, mas tem deficiências crônicas que nós conhecemos e algumas cíclicas, que faz com que o Brasil seja também um significativo importador de alimentos. O primeiro, no caso crônico, é o trigo, que está melhorando a produção, mas ainda uma dependência de importação altamente significativa. O outro, o arroz, que é uma coisa mais cíclica. Infelizmente, essa desgraça do Rio Grande do Sul nos trouxe para um ciclo de importação adicional, mas outros produtos entram também nesse ciclo. Isso eu estou falando para evidenciar que, apesar de todos esses processos, a necessidade do comércio agrícola é palpável. É bem verdade que o comércio da agricultura cresce a um percentual menor do que cresce o comércio em geral. Mas isso tem a ver com um avanço que a agricultura traz, que é diferente. O avanço tecnológico científico que a agricultura traz, e o Brasil é evidentemente um dos grandes exemplos nisso, entre outros elementos, busca reduzir o preço para facilitar a capacidade de consumo. Isso, então, o volume é significativo, mas a redução faz com que hoje o mundo coma muito melhor por causa dos avanços tecnológicos introduzidos, entre outros países, pelo Brasil, e isso é particularmente verdade na variação muito mais rica da mesa do próprio brasileiro. De modo que todos esses elementos entram em jogo num contexto complexo, em que precisa se definir um pouco como é que anda o sistema do conflito internacional, essa dificuldade de relacionamento crescente na área comercial, que passa, como eu disse, para a área tecnológica e científica, e tem também ameaças de confrontação armada entre os Estados Unidos e a China, é um dos elementos. O outro, evidentemente, é a guerra da Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio. Tudo isso geram inquietações e dificuldades que têm impacto no comércio como um todo e, certamente, tem impacto também no comércio agrícola. E, sobre esse ponto, poucas pessoas serão mais capacitadas para falar do que o doutor e professor Marcos Trojo, que tem um currículo muito grande, já foi dito, mas, entre outras coisas, foi também o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, que não foi mencionado. Por favor, Marcos, seus comentários sobre o que você quiser dizer, mas em particular sobre isso. Obrigado, embaixador Jaguaribe, Bibiana, senhor cônsul. Nosso amigo Plínio, parabéns por esse evento espetacular. Meu amigo Marcos Ian, que está aqui conosco. Embaixador, o que eu acho que poderia complementar esse cenário bastante abrangente que o senhor descreveu, da minha perspectiva, talvez seria colocar um pouco ênfase em 2 dinâmicas, né, que hoje se observam no mundo e que eu acho que serão particularmente consequenciais, né? Agora está muito na moda essa palavra consequencial, alguma coisa que vai gerar grandes repercussões para todos os países envolvidos. E essas 2 dinâmicas, embaixador, são essas que se observam quando, por exemplo, você olha
as folhas do chá do Fundo Monetário Internacional, as folhas do chá do Banco Mundial, né? A bola de cristal da Mackenzie ou da PwC, todo mundo que gosta de ir na cartomante para ver como é que estará o fundo, enfim, o crescimento da economia global. E cada vez mais me parece patente, né, de que fatias cada vez maiores do crescimento econômico global virão de resultados da expansão dos chamados países emergentes, não é isso? Ou seja, the driving force do crescimento econômico mundial cada vez mais estará nos países emergentes. Junto a essa dinâmica, a gente já vê o peso relativo que esses países emergentes têm no mundo hoje, né? Eu me lembro, por exemplo, que durante o G20 na Índia, nós participamos de uma reunião virtual e eu tive a ocasião de expor que se nós levarmos em consideração em 2022, ou seja, um ano antes da presidência indiana, o produto interno bruto combinado do chamado G7, medido pela paridade do poder de compra, né? Ou seja, Estados Unidos, mais Alemanha, mais Japão, mais França, mais Reino Unido, mais Itália, mais Canadá, você tem ali um PIB combinado de 50 trilhões de dólares. Ao passo que quando você leva em consideração o mesmo tipo de conta daquilo que eu gosto de chamar de E7, ou seja, as 7 maiores economias emergentes do mundo, China, Índia, Brasil, Indonésia, Turquia, México e Arábia Saudita, você tem já ali um PIB PPP de 60 trilhões de dólares. Ou seja, não é apenas o tamanho relativo, é também a velocidade do crescimento. Agora, quando você cruza essas tendências com a outra, que também foi mencionado, embaixador, na sua fala inicial, é aí que o cenário, para alguns, pode adquirir um caráter malthusiano e para outros, dos quais eu me incluo, significa uma grande oportunidade de negócios e uma grande oportunidade para atingir um dos objetivos que dá título a esse painel, que é o da alimentação como fator de integração. Por quê? Hoje, amigos e amigas, nós vivemos num planeta que tem 8 bilhões de pessoas. Essa é a população do planeta Terra no dia 28 de junho de 2024. Mas daqui a 25 anos, nós vamos acrescentar cerca de 2 bilhões de pessoas à população mundial. Em 2049, 2050, nós teremos 10 bilhões de pessoas. Isso quer dizer o seguinte, que nos próximos 25 anos, vai pousar no planeta Terra 3 naves espaciais. Uma traz uma outra Índia, 1,5 bilhão de pessoas, outro traz uma outra Rússia, 150 milhões de pessoas, e uma outra traz os Estados Unidos, 350 milhões de pessoas. Parece aquele filme Independence Day, um blockbuster de Hollywood de alguns anos atrás. É isso que vai acontecer do ponto de vista do aumento populacional. O Marcos Yankee aqui conhece bem, o embaixador também. Havia um grande economista na OCDE chamado Angus Madison, né, que era um homem muito ambicioso, porque ele se predispunha a calcular qual que era o PIB do mundo no ano em que Jesus Cristo nasceu e qual era a população mundial no ano que Jesus Cristo nasceu. E nesse ano, a população do mundo inteiro era 150 milhões. Sabe quantos anos foram necessários para a população sair dos 150 para 2 bilhões 150 milhões de pessoas? 1929 anos. Ou seja, nos próximos 25 anos, nós vamos ter um acúmulo populacional no planeta que no passado foram necessários 1929 anos para acumular. E aí pode alguém dizer o seguinte, bom, mas se em 1929 a população era 2, hoje a população é 8, já cresceu 6. Só que você não teve nesse período uma coincidência tão dramática como essa que nós vamos encontrar nos próximos 25 anos, que é o crescimento da economia mundial sendo realizado, sobretudo, pelos países que têm também enorme contingente populacional. Nós tivemos uma van-première desse filme nos últimos 25, 30 anos com o crescimento da China. Tá certo? Se nós entrássemos aqui numa máquina do tempo, embaixador, e voltássemos em 2001, 2002, por exemplo, a China era uma economia do tamanho que o Brasil é hoje, uma economia de PIB nominal. Quer dizer, hoje o dólar, mais uma vez, apreciou, então é um pouco menor ainda. Mas cerca de 2 trilhões de dólares de PIB. Hoje ela é uma economia de 18 trilhões de dólares de PIB. Qual era o comércio bilateral Brasil-China em 2001? 1 bilhão de dólares ao ano. Para fazer eco às palavras do embaixador, você tem um aumento tão dramático
da renda nesse período na China, que as pessoas, entre outras coisas, comem mais, ou seja, se produz uma revolução calórica, e ato contínuo, as pessoas comem melhor, se produz uma revolução nutricional. Hoje, o comércio Brasil-China é de $1 bilhão a cada 60 horas. De $1 bilhão ao ano, para $1 bilhão a cada 60 horas. E aí vamos pensar nos 1,5 bilhão de indianos, vamos pensar nos 280 milhões de indonésios, vamos pensar nos 120 milhões de vietnamitas. Todo mundo crescendo a uma taxa econômica muito robusta, que faz com que a renda per capita nesses países dobre num período de 10 a 15 anos, a partir de uma média de renda per capita razoavelmente baixa. Nós temos que produzir mais verde, nós temos que produzir com mais sustentabilidade, mas, sobretudo, nós vamos ter que produzir mais. Nós vamos ter que produzir muito mais. Apenas aqui, nas relações comerciais entre o Brasil e a Índia, o teto é um teto retrátil, tá certo? Nós temos um mundo para crescer entre Brasil e Índia no comércio de alimentos. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu fui com o presidente da República à Índia em fevereiro de 2020, fazendo um discurso por mais densidade, né, no comércio entre os dois países, um professor indiano me pegou depois da palestra e disse o seguinte: pô, você tem toda a razão, quer saber de uma coisa? Eu tenho certeza que no futuro o comércio Brasil-Índia vai ser o principal, ele usou a expressão em inglês, water trade do mundo. Nós estávamos juntos, aliás, nessa viagem. Vai ser o principal comércio de water trade do mundo. Eu falei, caramba, eu me julgo o sujeito que entende de comércio, será que é um termo técnico que eu ainda não ouvi? Mas ele queria dizer exatamente isso, um comércio de água. Ou seja, entre outras coisas, por exemplo, se o mercado indiano estiver mais liberado para o ingresso de produtos brasileiros, a Índia vai poder alocar recursos hídricos escassos, né, que vão, num determinado momento, para a produção agrícola, para outras destinações, como é o caso, por exemplo, da utilização industrial da água, para o saneamento básico, para o abastecimento das residências. O fato é que esse mundo, me parece, é um mundo potencialmente muito positivo para o Brasil, embaixador, porque em países onde o nosso nível de integração, ou o nosso nível de conexão comercial era praticamente inexistente há alguns anos atrás, hoje eles despontam como principais estrelas, né, dos nossos destinos de exportações de alimentos. Vejam que coisa curiosa que eu vou dizer para vocês. Hoje, o Brasil exporta mais para Singapura do que para a Alemanha. O Brasil exporta mais para a Coreia do Sul do que para a Espanha. O Brasil exporta mais para a Malásia do que para a Itália. O Brasil exporta mais para a Tailândia do que para a França. O Brasil exporta mais para a Índia do que para a Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e Gales juntos. E o Brasil exporta mais para a China do que para a União Europeia, os Estados Unidos e a Argentina juntos. O que dá um pouco a dimensão do que pode significar esse mundo emergente, puxando o crescimento global a partir de grandes contingentes populacionais. Uma última palavra, embaixador, não é uma reflexão minha, mas eu estou pegando emprestado, eu não estou pagando royalties, que é uma reflexão do Jeff Curry. O Dr. Plínio conhece o Jeff Curry? O Jeff Curry é um sujeito que, para o mundo das commodities, não só as commodities alimentares, né, mas as commodities energéticas e minerais, ele está para esse mundo um pouco como o Dr. Pitangui estava para o universo da cirurgia plástica, ou como o professor Hélio Jaguaribe estava para o universo da sociologia brasileira. Ou seja, é uma referência importante. Durante muito tempo foi o cara de commodities do Goldman, e agora está lá no Carlyle. E ele diz o seguinte, que o que marca os superciclos, né, de commodities, a busca por alimentos, etc., não é apenas uma demanda muito forte, e, meu Deus, a gente está tendo um deslocamento estrutural da demanda por alimentos no mundo. Ou seja, não é apenas uma demanda muito forte que gera aumento de preços ao longo de um determinado tempo, mas o superciclo é marcado por um tsunami de recursos disponíveis para a infraestrutura e para a CAPEX, resultantes de uma demanda crescida que leva a preços mais elevados. Isso quer dizer o seguinte, que um dos principais gargalos que um país como o Brasil tem, como bem mencionou aqui o embaixador, que é o gargalo infraestrutural, na promoção da sua competitividade e da sua função mesmo, né, da produção mundial de alimentos, pode ser muito bem saudado mediante, mais uma vez, a atração inteligente para projetos bancáveis, viáveis, né, que fazem sentido
num contexto desse mundo que está com muita fome, está muito perigoso, mas, curiosamente, pode estar muito bom para o Brasil. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Marcos. Eu acho que desse ponto da água é particularmente interessante, né? Porque, todo mundo sabe, o Brasil é o maior depositário de água fresca renovável do mundo, praticamente o dobro do segundo colocado, que é a Rússia, que tem o dobro do tamanho do Brasil. E a gente, na verdade, não exporta apenas água, a gente exporta sustentabilidade como um todo, há muito tempo, porque, além de tudo, o Brasil tem muito espaço e a demografia nossa é muito favorável em termos de sustentabilidade. Se a gente tivesse demografia, por exemplo, holandesa, nós teríamos aqui 4,5 bilhões de pessoas. E nem a agricultura brasileira ia ser capaz de sustentar essa população. De modo que nós exportamos sustentabilidade para o mundo, e esse é um conceito que eu acho que a gente deve cravar, porque é exatamente o que acontece. Nós somos credores globais de sustentabilidade, não somos devedores, como muitas vezes querem fazer crer que nós somos. E eu acho espantoso como ainda se buscar, muitas vezes, mecanismos para criar embaraços por causas ambientais para o Brasil. Eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem que resolver. Evidentemente que existe um resquício de trogloditismo destruidor que precisa acabar aqui, sobretudo com relação à floresta, porque isso é uma mácula na imagem que não pode acontecer, mas a verdade é que o Brasil é um exportador de sustentabilidade. Mas eu passo agora para a Bibiana Carneiro para dar uma avaliação de como esse contexto global vai impactar na agricultura brasileira. Qual a sua percepção a respeito disso? Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Plínio e da Dago pelo convite, muito gentil, de a gente falar um pouco da perspectiva no Brasil. Pegando um pouco do gancho do Roberto sobre as oportunidades e do Marco com relação a crescimento populacional e tudo mais, como é que a gente coloca o Brasil nessa situação? Né? Todo mundo sabe que a gente vai precisar, segundo a ONU, né, crescer em 70% a nossa produtividade. Em 2050, espera-se que nós sejamos responsáveis por 40% da produção de alimento no mundo. E por que a ONU coloca toda essa responsabilidade em cima do Brasil? Né? Como foi dito, nós temos recursos naturais, né? A água, a terra é clima. Nós temos pessoas, empreendedores com capacidade de assumir riscos, porque produzir a céu aberto é um risco, né? E temos tecnologia muito fornecida pela Embrapa, que nos trouxe muita produtividade. Mas falta um ponto aí muito importante, que é o investimento. A gente não vai conseguir crescer 70% se a gente não tiver investimento, se nós não tivermos investidores, porque o governo já mostrou que não vai ter capacidade de colocar dinheiro e investir na agricultura por muito tempo. Então, nós vamos precisar de investidores com capacidade de assumir risco junto com a gente. Mas o que o investidor precisa? Ele precisa de governança. Por que governança? Porque a governança ela traz transparência, ela traz uma possibilidade de equidade, de tratar todos o empreendedor e os investidores de forma equânime, com informações, prestação de contas e responsabilidade. E tudo isso traz uma perspectiva de integridade para o agronegócio. E, na verdade, quais são os nossos principais problemas? Comunicação. Nós precisamos, a partir da governança, do aumento da governança, mostrar para o mundo o que a gente faz de sustentabilidade na nossa agronomia sustentável. Não é verdade? E trazendo essa confiança para todo o setor e aí captar cada vez mais dinheiro para que a gente consiga assumir o que está em responsabilidade do Brasil. E aí, falando um pouco sobre a sigla, né? ESG, Environmental, Social and Governance. São 3 letrinhas que elas estão muito junto,
né? Todo mundo acha que elas se comunicam muito bem, mas, na verdade, elas não se comunicam muito bem. Normalmente, os ativistas ambientais querem tanto proteger o ambiente que desconsideram ou consideram as pessoas que moram naquele ambiente como responsáveis por desmatamento e tudo mais, até o agro como responsável por isso. A parte social, por outro lado, quer tanto proteger as pessoas que pode até considerar que a parte ambiental, podemos sacrificar um pouco da parte ambiental para melhorar essa parte social. E a governança está aqui como uma possibilidade de fazer com que essas 3 letrinhas se comuniquem, né? A governança está aí para reduzir conflitos e trazer fóruns de discussão para que todo mundo consiga se conversar. E, mais praticamente, o que são essas 3 letrinhas, né, se pensar para o agronegócio? São riscos. São riscos que, no médio prazo, tanto a empresa do agro quanto uma empresa urbana vão pagar uma multa se poluir o meio ambiente, ou vão pagar uma multa se tiver um problema trabalhista. E não conseguir ou pagar uma taxa muito maior num banco, no investidor, se não tiver governança. E, a longo prazo, se nós continuarmos desconsiderando o meio ambiente, nós temos uma questão de sobrevivência da humanidade aqui nesse planeta. Se desconsiderar a parte social, você tem uma questão de sobrevivência da própria empresa rural, né? Quem é que vai querer trabalhar numa empresa que tem corrupção, ou que não trata bem os seus colaboradores, não trata bem os seus stakeholders, a sua comunidade, não é mesmo? E, a longo prazo, se a gente não tiver governança, você tem uma questão de sobrevivência da própria empreendimento rural, porque não vai ter ninguém que queira investir, e até uma questão, talvez, de sucessão naquele empreendimento rural. Então, eu trago essa perspectiva da governança para melhorar esse ambiente de comunicação, de conflitos, que, às vezes, o agronegócio ele é inserido sem efetivamente ser tão responsável assim. Então, é isso. Bom, muito obrigado, né? Eu acho também que o Brasil tem, tem muitos desafios, evidentemente, mas ele tem tantas vantagens, e uma delas, que não foi ainda mencionada, é que o Brasil traz segurança. O Brasil não é um país que tenha taxação para exportação, resiste a esse elemento, mantém o comércio livre, aberto para exportação. Portanto, ele é um provedor seguro para países que têm demandas elevadas. Além disso, o Brasil procura evitar entrar nos grandes conflitos, tomando partido de algum lado, para justamente permanecer de forma confiável como fornecedor dos grandes demandantes que estão em muitas posições geográficas distintas e, muitas vezes, em posições ideológicas também muito variadas. O Brasil prefere manter essa segurança como um dos seus elementos de participação. Mas agora eu passo a palavra para o Dr. Pritam Shivamurthy, que vai falar sobre como a Índia se situa nesse contexto, e pode aproveitar para nos perguntar, para nos responder um pouco as nossas demandas sobre a Índia, porque a Índia vai ter um crescimento muito significativo de recursos, vai aumentar, e há em curso um programa do próprio primeiro-ministro de aumentar o consumo de proteína da população indiana, de aumentar o consumo de caloria, e há limite para o que a agricultura indiana, por razões diversas, inclusive pela densidade populacional, pode oferecer. Mas a Índia tem um padrão de comércio restritivo. A Índia é muito grande produtora, mas é muito pouco importadora, inclusive porque tem taxas elevadíssimas, inclusive para aqueles produtos onde ela é muito sensível, mas aonde ela possivelmente vai demandar. Essa demanda adicional, que provavelmente vai surgir na Índia, como vai afetar essa estratégia de tarifas elevadas para vários elementos do comércio? Hello. Good evening, everyone. Thank you, Ambassador. Thank you, Bibianca. Thank you, Professor.
My apologies for not speaking in Portuguese. Ambassador Reddy was not able to come, so I'm here on his behalf. I think you have rightly pointed out that India is one of the largest consumers. It is also the largest producer of agriculture products, but at the same time, it's also the largest consumer. So in the entire discussions we held now, what we saw was there's a common synergy between Brazil and India. I have been in Brazil for the last 4 months, and in the last 4 months, what I have seen is, I have seen delegations after delegations coming from India, mainly in the field of food, be it the sugarcane, be it the corn, be it the soya bean. So, like Ambassador mentioned, India, since pandemic, the government itself is providing food for almost 800 million people. We have a population of 1.4 billion people, and the government itself has a program where they're giving almost free food to 800 million people. But the challenge still exists because India is mainly a vegetarian country, and the vegetarian food products which they eat, it doesn't have a proper protein source. So this is where I think Brazil as a country, which is one of the largest producer of agriculture products, helps India. And this is also the way for sustainable development, because Brazil is almost green in terms of production. They have found a way, a mechanized way, self-sustaining way. But at the same time, in India, you have small pieces of land. So what India currently is looking at right now is, we have the food, but I think in the coming years, the Indian middle class is going to be around 500 million people. So 500 million people, they are planning to increase their intake. When you move from lower class to upper class, you are mostly moving in terms of the proteins, like Ambassador said, that they move on from most to the meat products, or even in the vegetarian, wherever they get the protein. And like I said, because of all this issue, and we have the issue of the land being maxed out. We don't have any more land. We have more and more people coming. So in the limited space of land, we need to incentivize the farmer. We need to cut down on our greenhouse emissions. And we have also an obligation to the world. In the COP summit, Prime Minister said that by 2070, we will be a carbon neutral country. So how do you plan to feed almost the ever-growing population? By 2070, we will be almost 1.6, 1.7 billion people. But the land parcel is going to reduce. So he came up with the idea of Mission Life, where India is planning on promoting sustainable. We are already partner in the SDG goals and all those things. But Mission Life focuses especially on agriculture, how we can improve the production in agriculture, but at the same time have least impact to the environment. So whatever it is which we are planning to do, it comes under this Mission Life, and we are trying to reduce the greenhouse emissions. We are trying to increase the production of agriculture goods. So this is where I really feel that Brazil has become a true partner. In the last few months I have been here, I have seen that the exports of avocado has gone up, the exports of pulses. India is a huge pulses consuming country, but we always face severe shortage. In the last 1-2 years, I think the consumption of export of pulses from Brazil has gone almost from around $100 million to more than $1 billion. So this is where Brazil will act as a source for India to help us overcome our population demand and also cater to it. And this is how, as a world as a whole, we can able to come together and reduce our carbon impact. Thank you, Ambassador. Well, thank you very much. A Índia tem uma cultura de consumo de algumas leguminosas muito forte, né? Grão de bico e lentilha em particular. E esses são os elementos cruciais do ponto de vista, inclusive, político, em torno da produção. Mas esses contatos estão vindo e eu estou animado
com os números que você indicou, que são um potencial muito significativo para o Brasil, como também, potencialmente, o crescimento da demanda de proteína. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essas apresentações evidenciam que o crescimento populacional no mundo de cerca de 2 bilhões, como disse o Marx, o crescimento de renda de populações vai aumentar ainda mais a demanda de alimentos. E, apesar de toda essa onda protecionista, dessa onda de restrições, dessas coisas de shapes, de nearshoring, de friendshoring, ou de controles de linhas de produção, de linhas de impacto, de todas essas coisas não vão ter um impacto significativo, inclusive porque os países de destino central da nossa produção estão mudando, como disse o Dr. Marcos Trujo. A Ásia, não China, já é, nosso comércio com eles já é 20% maior do que o nosso comércio com a Europa. E essa tendência, evidente, vai continuar. É claro que nós estamos fazendo um esforço para não ter uma centralização excessiva, mas a verdade é que a riqueza produtiva do Brasil e esse elemento da sustentabilidade, que é parte do que nós oferecemos ao exterior, porque se a gente olha, boa parte da Europa, apesar dos esforços muito louváveis que eles fazem, tem o que eu chamo de insustentabilidade estrutural, e ela é devida ao problema demográfico e à incapacidade de produzir energia lá. Então, não é só a demanda de energia externa, é a demanda de matéria-prima externa, que também é a falta de sustentabilidade, a demanda de uma multiplicidade de elementos que o Brasil consegue prover com qualidade. Mas eu vou dar espaço para todos, porque temos que encerrar, o doutor Plínio já está ali. Eu acho que foram comentários muito produtivos. Queria só dar uma palavra final a cada um de vocês, que vocês acharem pertinente fazer. Por favor, Marcos, comece. Não, embaixador, só queria agradecer aos colegas do painel e agradecer o doutor Plínio. O tamanho desse evento aqui, embaixador, enfim, ele vai ganhando escala a cada ano, é uma coisa impressionante. E eu quero pensar que isso aqui é também o reflexo do tamanho do agronegócio, da importância da produção de alimentos e da produção de energia no Brasil. Eu tenho certeza que daqui a pouco, enfim, mais uns 5, 10 anos, quando a gente vier a esse Global Agricultural Forum, né, nós vamos ter que fazer até em outro lugar, com uma capacidade mais ampla, que caiba não apenas a torcida do Palmeiras, mas também a torcida do Corinthians, que por acaso é meu time. Obrigado. Bom, gente, eu queria agradecer a vocês que ficaram aqui até o último painel. Espero que tenha sido enriquecedor também, como todos os outros, que foram muito bons. Ao Plínio, novamente, obrigada, da Tagro. E se eu puder deixar uma última mensagem, é que a gente acredita que a governança vai ser a última fronteira do agronegócio. Como eu falei, aumenta a nossa comunicação com o mercado através da transparência, reduz conflitos, criando fóruns de discussão, não só entre os países, entre as instituições, entre as empresas e investidores, mas entre as famílias também. Os conflitos familiares são importantes e a governança pode ajudar na questão disso. E aumentar a confiança, a partir, como eu disse, na prestação de contas, equidade e responsabilização e aumento da integridade. E aí o agronegócio tem chance ainda mais de crescer e resolver os nossos problemas aí de segurança alimentar no mundo. Obrigada aos meus colegas e ao embaixador pelas perguntas. Obrigada. Muito bem. Just wanted to add, in the past, I also mentioned a soybean delegation coming here. So when they came here, they were really surprised that most of the soybean is being exported to China, whereas we have such a huge market in India. So this was the message which was conveyed, saying, there's so much of synergy in the agribusiness sector. So this time when the delegation come, they really pushing forward to export as much as possible from Brazil to India. So again, soybean is a huge source of protein for livestock,
for people and also for the oil industry. So just want to say that Brazil is the key from how I see India growing in population and in sustainability. Brazil will be the key, and food is the vector which will connect us. Thank you.